Olhem só, a nossa análise de hoje começa com uma afirmação daquelas mesmo muito forte. A fonte que investigamos fala de um conhecimento perdido, algo que, supostamente, poderia virar do avesso tudo o que pensamos sobre a cura. Vamos lá descodificar esta história. E o centro de tudo isto? Uma história fascinante. A suposta descoberta de um homem chamado Royal Rife. E, claro, uma tecnologia que, segundo consta, foi enterrada de propósito. Bem, vamos diretos ao assunto. A ideia principal aqui é, no mínimo, bombástica. A fonte sugere que uma cura para o cancro não só foi descoberta há quase 100 anos, como foi ativamente abafada. E é aqui que a coisa fica interessante, porque isto desafia a medicina como a conhecemos. Em vez de focar em químicos para lutar contra as doenças, a teoria que nos apresentam aponta para a física, especificamente para vibrações e frequências. Ok, mas a pergunta que toda a gente faz é porquê? Porquê que alguém iria esconder uma cura? A fonte dá um motivo muito direto, que se resume nesta frase. A alegação é que o modelo de negócio da indústria se foca em tratar os sintomas para sempre, e não em curar a doença de vez. Certo, mas como é que esta tecnologia funcionaria na prática? É aqui que a narrativa nos apresenta um conceito com um nome que parece saído de um filme. A taxa de oscilação mortal. É a chave de tudo. E o protagonista, o cérebro, por trás de toda esta ideia, é este cientista, Royal Raymond Rife. É a investigação dele que está no centro de toda esta polémica. Mas afinal, o que é essa tal de taxa de oscilação mortal? Segundo esta história, a ideia é que tudo, mas tudo mesmo, desde um vírus ou uma célula doente, tem uma frequência de ressonância única, como se fosse a sua assinatura vibracional. E se conseguirmos encontrar e ampliar essa frequência exata, o alvo simplesmente desfaz-se. Para percebermos isto, a analogia é perfeita. Pensem numa cantora de ópera. Ela atinge aquela nota específica, aguda, e pumba, a taça de cristal estilhaça. A alegação é que Rife fez exatamente a mesma coisa, mas a um nível microscópico, para destruir células doentes. Mas esta história não se fica só pela teoria. A fonte avança para o que descreve como a prova final do sucesso de Rife, um evento que, se for verdade, devia ter mudado o mundo para sempre. Vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Estamos em 1934. O cenário é um ensaio clínico, com pacientes de carne e osso, todos eles considerados casos perdidos pela medicina da altura. O teste envolveu 16 pessoas. E atenção, isto é muito importante. Não eram casos no início da doença. Eram todos doentes em fase terminal de cancro. Quer dizer, as apostas não podiam ser mais altas. E o resultado que a fonte relata é de cortar a respiração. Uma taxa de sucesso de 100%. Sim, 100%. 16 em 16 pacientes curados. Um resultado perfeito que supostamente foi todo documentado. O que nos leva, claro, à pergunta de 1 milhão de euros. Se isto foi assim tão espetacular, por que é que nunca ouvimos falar? É aqui que a narrativa entra na sua fase mais sombria, a da alegada conspiração para o silenciar. E a fonte aponta um vilão principal nesta história, um homem chamado Maurice Fishbane. Na altura, ele era o chefe da poderosa Associação Médica Americana e é identificado como a pessoa que esteve por trás do desaparecimento da tecnologia de Rife. A sequência de eventos que a fonte descreve parece um verdadeiro thriller. Primeiro, uma oferta para comprar a patente, que o Rife recusa. Depois, as coisas começam a correr muito mal. O laboratório dele arde em circunstâncias misteriosas. A sua pesquisa crucial é roubada e, por fim, o próprio Rife morre num hospital em condições que a fonte descreve como, no mínimo, suspeitas. Ok, mas o que é que esta história com quase 100 anos tem a ver connosco hoje? A fonte defende que, embora a tecnologia de Rife tenha desaparecido, o princípio por trás dela, a frequência, continua a ser incrivelmente relevante. A narrativa liga esta grande conspiração a uma pergunta muito pessoal. Pensa nisto. Quem nunca se sentiu assim? Cansado, ansioso, com um peso nos ombros, sem se perceber bem porquê? Pois bem, a explicação dada é que estes sentimentos podem não ser apenas stress ou cansaço. De acordo com esta teoria, isto é o nosso corpo a vibrar numa frequência desarmoniosa, ou, como diz a fonte, na nota errada. A ideia é que o nosso bem-estar está ligado à nossa vibração. E aqui está a grande reviravolta moderna da história. A fonte alega que aquilo que antigamente precisava de uma máquina caríssima e complexa, hoje, de alguma forma, está ao nosso alcance. A alegação é que a tecnologia evoluiu tanto que estes princípios podem ser usados com algo tão simples como uns auscultadores.
E terminamos com esta questão provocadora. A história focou-se no poder destrutivo das frequências contra células doentes. Mas esta pergunta vira a lógica ao contrário. E se as frequências certas tiverem também um poder construtivo? Um poder de criar, de curar? É uma ideia que, no mínimo, fica a ressoar.